A paz do Senhor, amados, louvado seja Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidas e unidas no propósito de aprender mais do Senhor. Glórias a Deus por isso. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Muito bem, então vamos logo ao nosso assunto. A nossa palestra fala sobre, o tema proposto foi lobos digitais. Lobos digitais, olha só. Só o nome lobo, né, já dá um medinho, né? Lobo é algo que a gente tem que ter cuidado, não é verdade? Então eu andei pesquisando sobre a vida dos lobos e eu achei algo bem interessante. Eu encontrei que os lobos, eles gostam de habitar em lugares que eles sejam favoráveis, onde a caça lhes seja possibilitada. O lobo é um animal carnívoro, como bem sabemos, e ele não vai ficar perdendo tempo onde não tem caça. Então ele procura um lugar onde haja mais possibilidades para que ele possa atacar. E ele fica estudando o lugar para poder atacar. E eu achei bem você comparando, e bem parece. É bem parecido com o que está acontecendo hoje, onde a caça está bem possibilitada. Na internet, na verdade, nos meios digitais, é onde está a caça, a possibilidade maior da caça para esses lobos tão cruéis. Agora, podemos dizer assim, nós estamos vivendo num momento muito peculiar, né? Muito atípico do que nós já vivemos. Nós nunca pensamos de maneira nenhuma viver o que nós estamos vivendo hoje. Nem sonhando, nem imaginando, a gente nunca pensou que iria passar por uma coisa assim, não é? Em que nós tivemos que parar nossas atividades para o trabalho, para a faculdade, para lá colégio, para projetos, para tudo que nós estávamos fazendo por causa dessa pandemia que veio tão de repente, não é? Ninguém esperava isso. E estamos passando. E com isso, o que aconteceu? As famílias ficaram mais juntas, porque não tem como você falar de proteção à criança se você não falar de família, porque estamos juntinhos. Então a família hoje ficou mais junta, todo mundo em casa, e com isso todo mundo começou a se encontrar, porque acontecia de famílias nunca se encontrarem, só se encontrava final de semana, porque um sai à noite, o outro não vê quando chega, sai pela manhã, o outro não vê quando sai, e assim é a família. Então se encontravam final de semana. E o pior, amados, é que muitas vezes se encontravam no final de semana e o celular, a internet, já fazia bem parte, viu? Já fazia bem parte deste meio familiar. Muitas vezes estavam juntos, mas separados, né? Separados, juntos, mas separados, porque estavam todos na internet, com o celular, com o tablet. Até os pequenininhos ficavam assim. Então viviam todo mundo no mundo virtual, mesmo antes da pandemia. E depois que chegou a pandemia, as crianças tiveram mais acesso à internet, porque não tinham o que fazer. O que fazer? Então as famílias começaram, então vamos procurar o que fazer. Então o que é que tem? Onde tem muita oportunidade, onde tem mais coisas que interessantes na internet, porque ficou até sem ir para a igreja. A criança ficou sem ir para a escola dominical, sem suas atividades na igreja, que elas sentem falta disso. Então ficou todo mundo realmente tendo que ficar em casa. E muitas famílias aprenderam a viver esse momento, né? No dia a dia, muito difícil. E ainda está sendo difícil. Então, por esse momento tão difícil que estamos vivendo, as crianças tiveram maior acesso à internet, muito maior acesso. Então elas foram em busca de jogos, elas foram em busca de filmes, elas foram em busca de literaturas, elas foram em busca de tudo que pudesse passar esse tempo que elas estavam em casa, sem escola, sem uma diversão, sem poder estar junto com os amigos. Então foi realmente um momento bem difícil. E ainda está sendo difícil, na verdade. Então as crianças como elas começaram a estar muito envolvidas com a internet, elas ficaram muito vulneráveis a esses lobos, muito vulneráveis. E começaram a
pesquisar, né? A pesquisar, a fazer suas pesquisas, a falar com amigos distantes, a entrar em jogos que nunca tinham entrado antes, né? E a gente como pai olha assim, até vê, acho que não tem nada demais não, não tem nem o que fazer, eles não têm o que fazer, tudo bem, deixa assistir, não é nada demais não, é só nessa pandemia, é só essa semana. E a gente, né, começa a liberar coisas que depois podem ter consequências, porque elas começaram a correr mais riscos ainda, né? E às vezes a gente acha que não é nada demais, né? Um filme, um jogo, a gente acha que não vai interferir em nada. É bobagem. Eu vou ficar de olho nele, eu vou ter o controle sobre isso, né? Eu também assisto, entendeu? Eu também assisto, não tem nada demais não. Eu controlo essa situação, eu vou controlando isso. E como já não estava indo para a igreja, então essas atividades começaram a tomar esse lugar, o seu tempinho com Deus, o tempo com a Bíblia, porque outras coisas foram surgindo mais interessantes para eles, né? E eles vão, quando você entra na internet, vão surgindo coisas, tanto coisas muito boas, como também coisas muito ruins. E as crianças ficaram a essa mercê. Mesmo os pais com esse cuidado, e ele, não, pai, é só hoje. Não, mas é só um pouquinho. E essa é a estratégia do inimigo, né? A estratégia do inimigo é essa, a gente achar que não tem nada de importante, a gente achar que pode, a gente achar que tem um controle sobre tudo. Não, eu estou vendo meu filho fazer isso, eu estou vendo, eu estou prestando atenção, né? E muitas vezes a gente se engana com isso, amados. Muitas vezes a gente se engana muito, porque a gente pensa que tem um controle, a gente pensa que está vendo tudo, mas não está. Não está. A Bíblia nos diz, em Provérbios 3, de 5 a 8, confia no Senhor de todo o teu coração e não te confia só no teu próprio entendimento. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o de todos os teus caminhos, em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio, aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Não confie que você tem o controle sobre você, sobre sua família, sobre os seus atos, sobre os seus pensamentos. Não confie, não confie. E a Bíblia ainda diz mais, ainda diz muito mais, que é o que nós devemos estar sempre fazendo, sempre dizendo. É sonda-me, Senhor, sonda-me e prova-me, examina o meu coração e a minha mente, o meu coração e a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a tua verdade, porque só o Senhor tem a verdade. Está escrito em Salmos 26, 2, 3. Então, o nosso tema é como proteger, não é? Como eu posso proteger? Como eu começo a proteger o meu filho? Então, como falamos de proteção, aí está a primeira proteção. A nossa primeira proteção é a palavra de Deus. É a obediência à sua palavra, a dependência dele. Isso é o que nos protege, é que nos deixa confiante. É que não é uma coisa que você acha que pode dar certo se fizer ou não. É uma coisa que dá certo, é algo que dá certo, é a oração, é confiar no Senhor, é entregar a tua família a Ele. Isso sim dá certo. Isso sim está nas nossas mãos para fazer com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, né? Aí você também diz assim, mas irmão, nós estamos passando um momento tão difícil, como não deixar? Não é não deixar, amados, é você ter cuidado. Eu sei que nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, e ainda foi difícil, passamos um momento bem difícil, e ainda está sendo difícil porque as crianças ainda não estão indo para as escolas, né? Não tem ainda a faculdade, não tem o colégio.
não tem ainda as diversões que eles faziam antes. Então é difícil, eu sei que é difícil você conciliar as tarefas domésticas com o trabalho, que muitos tiveram que ficar trabalhando em casa e muitos ainda estão ainda trabalhando em casa e com as atividades da casa. Então não ficou fácil, realmente não ficou fácil. As crianças em casa têm mais acesso à internet e você está ocupado e você tem que olhar também a criança. Então, e como os estudos também eles tiveram que estudar pela internet, eles ficaram mais vulneráveis e você deixa ele lá estudando e você vai fazer a sua atividade e você acha que ele está lá estudando, né? Está só estudando, mas não, você tem que ficar observando isso também, porque existem muitas, mas são muitas mesmo, armadilhas no mundo digital, que podem trazer grandes, viu gente? Grandes danos e consequências negativas. Tem muitos danos mesmo. Que é lamentável, assim, como a criança é vulnerável, como a criança fica à mercê desses lobos tão terríveis. Eu tenho um exemplo de uma amiga para que vocês vejam assim como a gente acha que tem um controle de tudo. Essa amiga tem uma menina de 9 anos, uma menina muito inteligente, e ela fez um canal sobre toda a vigilância da mãe e do pai, fez um canal, né? E por esse canal ela começou a fazer joguinhos, ela e os colegas da mesma idade, não jogos simples, jogos sem nenhuma malícia, sem nada demais. E a mãe estava sempre policiando, sempre olhando o que a menina estava fazendo. E quando de repente, essa menina começou a mudar os seus atos. Ela, de uma menina dócil, obediente, começou a ficar uma menina, se tornou uma menina desobediente, uma menina malcriada, uma menina que não tinha, assim, não comia, ela xingava tudo, tudo que ela não fazia, ela começou a fazer. Então, ela gritava com a avó, uma avó tão querida, ela gritava com essa avó, ela respondia a essa avó, então a avó começou a estranhar aquela maneira dela se comportar. E, além de estar mudando a sua personalidade, né, o seu emocional estava mudando, ela começou a também ter problemas de saúde. Ela começou a ter ânsia de vômito, ela começou a vomitar, ela era socorrida para o hospital e voltava, não encontrava nada, tomava medicamento e chorava, dizendo que estava com uma dor, e ia sendo socorrida novamente, e nada. Até que o médico disse, leva ela para um psicólogo para saber o que está acontecendo. E ela, quando foi tratar com o psicólogo, e ela começou a contar ao psicólogo o que estava acontecendo. Ela disse que estava nos jogos, né, fazendo jogos para esses coleguinhas, e entraram pessoas mais velhas, crianças mais velhas, adolescentes, e começaram a pedir para ela jogos mais elaborados, com mais estratégias, uns jogos melhores, que aquilo ela estava fazendo estava muito infantil. E ela dizia que não conseguia, e ele dizia, você consegue sim, vamos lá, você consegue. Você está aqui por quê? Se você está aqui é porque você é capaz. E assim começaram a dizer que ela não era capaz, e um começou a falar para o outro, fazer aposta, não, eu aposto que ela consegue, outro aposto que não, aposto que ela consegue, eu sei que ela ficou nesse meio, e começou a ficar angustiada, porque ela tinha que entregar esses jogos, e tinha data marcada para ela entregar esses jogos. E ela não conseguia, conseguia um, não conseguia outro, e assim as cobranças foram feitas. Iam sendo feitas, até que ela não aguentou mais. Ela não aguentou mais e começou a passar o que ela estava... A psicóloga falou que o que ela estava passando era o quê? Era uma síndrome de pânico com crise de ansiedade. Porque essa vontade de vomitar e vomitava. E na escola,
as notas, né? Não estava mais prestando atenção, não estava conseguindo conciliar a escola, não entendia mais nada. Mas uma coisa ela fazia, era agarrada com aquele celular. Era o tempo todo com o celular. A mãe deixou, não, você não pega mais nesse celular. Mesmo assim, ainda ficou muito difícil. Então a médica disse para ela, olha, você vai ter que tomar um medicamento, porque ela está muito, mas ela está muito ansiosa, muito ansiosa. Ela vai ter que tomar um medicamento e você vai ter que pegar esse celular e tirar devagarinho dela. Não pode tirar de vez, vai ter que tirar aos poucos. Eu sei que aos poucos que ela foi tirando da menina, a menina entrava era como uma droga, porque é uma droga, irmãos, uma droga. E ela começava a chorar, ela tremia, porque ficava sem o celular. Ela precisava, ela dizia, eu preciso do meu celular, eu preciso do meu celular. E ela ficava naquela angústia, parecia uma criança de 9 anos nessa situação. E a mãe se sentindo culpada, porque ela dizia, eu estava perto, eu achei que não era nada demais, eu estava perto, eu estava vendo. Mas olha, é algo tão sutil que você não percebe. O inimigo é muito astuto. O inimigo é muito astuto. Então cega, né? E a gente acha que não, eu estou controlando, não está, irmãos. É oração, é Deus, é o Espírito Santo quem revela, o Espírito Santo mostra o que está se passando. Então a gente não pode ficar dizendo que tem um controle, que está vendo tudo que está acontecendo. Então essa menina, o médico disse, olha, vai passear com ela, leva ela para um passeio, porque ela está precisando se distrair. E ela foi para esse passeio, e quando chegou lá nesse passeio, muito bem brincando, de repente essa menina entrou em outra crise de ansiedade. Se agarrou com a avó, dizendo que eu quero minha mãe, eu quero minha mãe, eu quero minha mãe. E um desespero só, e ela tremendo, chorando, e dava para vomitar. Ela disse que é algo assim, terrível de você ver a criança passar. É algo terrível. E ela ficou assim, nesse pânico, nessa situação. E ela continuou com tratamento, hoje ela está bem melhor, toma medicamento, e tivemos que tirar o celular aos pouquinhos. Hoje ela já entende que não pode ficar com o celular o tempo todo, mas no começo foi muito difícil, que era uma droga mesmo aquilo, ela não podia ficar sem aquele celular, mas hoje ela tá bem, para o que ela estava. Hoje ela está bem, está sendo acompanhada, mas está bem, muito bem, para o que ela ficou. Então é isso, é porque a gente acha que tem um controle, não é? Acha que está vendo tudo, mas não, a gente não sabe. Só Deus sabe todas as coisas, só Ele vê. Né? Então a dependência de Deus, a dependência de seguir e obedecer ao Senhor, isso é muito importante. Isso é o primeiro, olha, a primeira proteção, é o primeiro item de proteção. Como eu faço para proteger? É oração, é dependência do Senhor, é obediência. É no lugar onde você está, o que você está fazendo, você diz, Jesus, fica aqui perto de mim, senta aqui comigo. Será que Jesus fica? Será que Jesus ouve? Então, se a gente não pode chamar Jesus para estar, então não é um bom lugar para estar. Então, eu tenho também outro exemplo. Esse exemplo, eu fui mesmo na escola onde meu sobrinho estuda, e eu fui esperar minha sobrinha para ele largar. Esperando lá no pátio da escola, aconteceu algo muito interessante. Uma criança, acho que mais ou menos uns 3 anos, ela disse... Ela saiu e começou já a espernear, né? Ia fazer aquela malcriação, e eu não quero, e chorando, e xingando a babá. E a babá olhava para um lado, olhava para o outro, porque ela ficou meio envergonhada com aquela situação. E ela pegou a criança e balançava para lá e balançava para cá, e ela não queria acordo. Eu quero isso, eu quero aquilo. E a babá, não pode, eu quero. E eu sei que a babá se viu tão agoniada naquela situação, tão constrangida, que ela disse, olha, a mamãe está chegando. E ele, não quero saber. Mas ela está trazendo o celular. Ele, o celular? Sim, mamãe está chegando, está trazendo o celular.
Ai, que bom. Se você ficar quietinho, a mamãe vai te dar o celular. E eu vou dizer a ela que você ficou quietinho para ela te dar o celular. Celular, muito bem. Irmãos, automaticamente a criança sentou no banquinho e ficou quietinha. Quietinha, eu fiquei assim. Que? Ficou quietinha, sentadinha no banquinho, esperando a mamãe chegar. Olha, a mamãe está chegando, está trazendo o celular. O celular, ele dizia, o celular. Então, chega-se à conclusão de quê? De quê? Ele não estava esperando a mamãe chegar. Ele estava esperando o celular chegar. Não era isso? Era o celular chegar, não era a mamãe. Antes, no meu tempo, pelo menos, era mamãe chegou. Mamãe chegou. Ai, que abraço bom. Mas agora as crianças fazem... Mamãe chegou. E o celular? Mamãe chegou e o celular. Mamãe, cadê o celular? Eu quero o celular. Então foi assim. Quando a mãe chegou, ele vai dar aquele abraço. O celular. Tome aqui o celular. Continua conversando com outra pessoa. Dá o celular para a criança e pronto, gente. E assim é. Né? Então hoje a criança não chama mais mamãe vem me buscar, mamãe vem, mas o celular. A alegria dele não foi porque a mamãe vinha buscar, a alegria dele é porque o celular vinha e ele estaria podendo brincar com o celular, né? Nos joguinhos dele, o que ele gosta de fazer no celular. Olha só, a que situação nós chegamos, gente, da criança trocar a mãe pelo celular. E a mãe nem se importando, contanto que ele fica ocupado, né? que ele se ocupe e me deixe fazer o que eu estou fazendo, o que eu quero fazer, tudo bem. Olha só como está, né? Infelizmente. Então isso a gente vê vários exemplos nessa situação, de que o celular... Aí, outro exemplo também, noite de Natal, ano passado, noite de Natal. Uma amiga tirou a foto para mim e me mostrou, dizendo, olha só, Claudinha, em pleno Natal, a família está toda junta. Você está vendo aqui na foto todo mundo junto, porém todos separados, porque cada um estava com o celular. A mesa lá posta e todos com o celular na mão. Quer dizer, estavam falando com pessoas de outro país, pessoas de outro estado, de outro bairro, né, de outra rua, mas a própria família que estava ali perto, eles não estavam se conectando, eles não estavam se falando, estavam juntos, porém separados. Então, veio a pandemia e isso já vinha acontecendo. A pandemia acentuou algumas coisas e consertou algumas coisas, porque eu espero que as famílias, depois dessa pandemia, saiam diferentes, que eu saia diferente, que você saia diferente, que nós tenhamos aprendido algo em relação a isso, porque eu tiro assim, Deus, o que tu queres nos ensinar? O que o Senhor quer nos ensinar com isso? Porque tudo tem um aprendizado, nada vem por nada, por acaso, em tudo Deus tem um propósito, o que o Senhor quer me ensinar. Então que nós tenhamos um coração ensinável, e tenhamos os ouvidos atentos para ouvir o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor quer que nós aprendamos diante dessa situação que nós estamos vivendo e de todos os dias. O Senhor diz assim, olha, vem cá, eu quero falar contigo. Você não está prestando atenção no que eu estou te falando. Vem cá. Então isso é maravilhoso, quando nós estamos atentos à voz do Senhor. Então, meus amados, abençoados, nós vimos que nós temos tantas consequências negativas com as mídias, com os meios digitais e o cuidado que nós devemos ter. A primeira é a proteção de Deus, é pedir oração, é pedir a Deus proteção e oração, é estar na dependência dele e a obediência. E também nós temos outros meios, que nós podemos chamar uma pessoa, um técnico entendido, realmente que entenda, um profissional da área de informática, que possa
nos ajudar em relação a isso, a controlar o celular, controlar o computador, o que fazer, o que é que eu posso colocar, o que é que eu posso, né, acrescentar, o que é que eu posso tirar. E nós temos profissionais muito bons nessa área. Mas nós vamos começar, eu vou dar umas ideias para vocês, mas a primeira, irmãos, converse com seu filho e oriente sobre a privacidade. Converse com seu filho. Converse com seu filho. Converse com seu filho. Você precisa olhar nos olhos dele e conversar com ele. Ele precisa sentir que você passa confiança e que você confia nele. Então, conversa com o teu filho. Isso é muito importante. Conversar. Utilize práticas que facilitem seu monitoramento. Imponha limites quanto ao uso de dispositivos com acesso à internet. Ponha os limites. Imponha limites. Eu ouvi essa semana uma psicóloga falando que as crianças estão vivendo, essas crianças hoje estão vivendo numa época do sem limites. Elas não têm limites, elas querem fazer tudo. E depois elas se sentem frustradas. E quando elas se sentem frustradas, aí acontece o que muitas querem se suicidar, cometer suicídios, né? Eu estava conversando também com minha filha, eu acho que foi em 2019, em que as crianças e adolescentes, houve um número muito grande de crianças e adolescentes sendo atendidas, né, por psicólogos e psiquiatras, né? O aumento da doença psicológica da criança e do adolescente foi muito grande. Então é isso, é uma geração que não tem limites. Então você precisa impor limites. Conversa. Impõe limites. Oriente seu filho no acesso a sites e compartilhamento de dados. Oriente. Converse. Impõe limites. Oriente. Então, isso faz parte. Instale, né, gente? Instale firewalls, antivírus e filtros e conteúdos, assim, filtros que possam fazer com que você capte aquilo que a criança está pesquisando. Seja o que for que ele pesquisar, você saiba. Incentive a autonomia do seu filho na internet. Incentive, sim. Incentive, não é porque ele está na internet, porque está acontecendo tudo isso, que você vai proibir. Não, é pior, irmãos. É pior. É aquilo, conversa. Impõe limites. Né? Orienta. Instala o material que é preciso para poder você ficar atento ao que está acontecendo. Proteger os seus filhos não significa afastá-los e proibir de usar a internet. Isso não é proteção, amados. Então, defina limites com explicação clara. Explique o porquê não pode. Explique, converse, explique por que não pode. Ensine uma interação online segura. Ensine, olha, você pode, esse aqui você pode, esse aqui é seguro, você pode. Por que eu não posso aquele, mamãe? Porque isso não é seguro. Por que não é seguro? Então explica, não fica, eu não tenho tempo para explicar, eu não sei. Pergunta fulano. Não, você explique. Explique, conversa, explica, dá limite, né? Orienta. Então sempre conversa. Eu sou sempre muito a favor da conversa. Porque eu fazia isso com os meus filhos. Então, conversa. É primordial, gente. Conversar, olhar no olho. Quando o teu filho vem falar contigo, não deixe ele ficar falando, olhando para o baixo, olhando para um lado, olhando para o outro. Olhe para mim. Olhe para mim. Olhe nos meus olhos. Era assim que eu fazia com os meus filhos. Hoje em dia ele é assim, eles já são casados, mas é olho no olho, gente. Olho no olho. Então, segurança infantil na internet é conversa, é transparência. Você precisa conversar e ter transparência, ser transparente. Para que ele não achar que você está escondendo algo. Você tem que ser transparente no que você está falando. Então, amados, olha,
Cuida da tua família, ela é preciosa. Ela é preciosa demais, os teus filhos são preciosos, né? Aí talvez você esteja passando por algum momento assim, mas irmã, eu não sei o que fazer, olha como é que eu estou aqui, a senhora está falando aí, mas olha, eu estou numa situação parecida, olha, confia no Senhor, ora, né? Entrega teu caminho ao Senhor e confia nele, confia, porque Ele é o Deus que pode todas as coisas e Ele é o Deus que muda todas as coisas, Ele é o Deus que muda situações, irmãos. Deus muda, Deus transforma. O que aos seus olhos é impossível, para Deus é possível. Para Deus é possível, creia. Creia, entregue a sua família ao Senhor. Ore por sua família. Tenha fé, porque Deus está contigo. Tenha fé, ore pela sua família. Olha, vou dizer uma coisa que eu fazia com os meus filhos. Eu pedia muito a Deus sabedoria. Deus me dê sabedoria de como criar os meus filhos, porque criar filho é difícil, né? A gente não vem com um manual como todo mundo lê, a gente vem como um manual, e você tem um filho e o outro filho é diferente, e o outro filho é diferente, nenhum filho é igual. E só a sabedoria do Senhor para nos ajudar. Então eu pedia muita sabedoria a Deus. Deus, me dê sabedoria. Deus, não me deixe ser injusta, Senhor. Dá-me sabedoria de como criá-los. Nos teus caminhos, Pai, no teu temor. Dá-me sabedoria, Senhor, dá-me sabedoria. E eu pedia muito isso ao Senhor. E outra coisa que eu fazia, até eles ficarem adolescentes, todas as noites, eu ia no quarto e orava sobre a cabecinha deles. Para que Deus protegesse. Dizia para eles que eles eram uma bênção, que eles eram muito amados, que eles iam crescer nos caminhos do Senhor, que eles iam crescer em graça e em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Em estatura e em conhecimento, eu orava isso todas as noites por eles. Eu me sentia bem fazendo isso, eu me sentia feliz fazer isso. Eu fazia isso todas as noites. E quando eles foram crescendo, eles diziam: mamãe, o que a senhora está fazendo aqui, mamãe, essa hora da noite? Meu filho, estou orando para você, por você. E vim te dizer que mamãe te ama muito. Você é muito especial, eu sei, mamãe. É muito bom, meu amor. É muito bom. Ore pelo seu filho. Outra coisa que eu gosto muito de fazer é abraçar. Abraçar, eu gosto de abraçar. Nós estamos vivendo um momento que a gente não pode abraçar, não é? E agora a gente pode pensar: quanto tempo eu deixei de abraçar e agora eu não posso abraçar? Né? Mas se você está em casa com o seu filho, você pode abraçar o seu filho. Então abraço. Abrace a todo momento. Não tenha momentos para orar, não tenha momentos para abraçar. Todo momento é momento de orar, é momento de abraçar. Então abrace o seu filho, traga para perto, traga para aquele aconchego do coração e do abraço. Abraço deixa a gente seguro, não é? Oh, lugar bom é um abraço. E, meus amados, está terminando aqui a nossa palestra, mas eu estou muito feliz, porque o sonho é maravilhoso. Só posso dizer isso: o Senhor é maravilhoso na minha vida e na tua vida e na vida da tua família. O meu desejo, Senhor, é que cada um, que a tua presença, Senhor, esteja em cada casa neste momento. Que a presença de Jesus esteja em cada casa neste momento. E que a unção do Espírito Santo de Deus esteja em cada canto da tua casa. Que a unção do Espírito Santo de Deus esteja em cada canto da tua casa. E seja feliz com essa família que Deus te deu. Traga todos para perto, olha, todos para perto. Orem juntos, leiam a Bíblia juntos. Vamos fazer aquilo que agrada ao coração do Senhor, agrada aos olhos do Senhor. E vamos a cada dia agradecer e ser feliz
porque o Senhor é bom em todo tempo. Muito obrigada, meus amados, muito obrigada mesmo por estarmos aqui nesse momento. Que o Senhor abençoe cada um de vocês, cada família. Amém. Muito obrigada. Deus abençoe a cada um.